Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Jornada ESG, o programa que se dedica exclusivamente a falar sobre temas ESG na TV brasileira. Agradecemos aqui à TV Ondas Play pela parceria, conosco e a nossa parceria com ela, claro, a parceria de mão dupla, via dupla. E a TV Ondas Play é a TV que aqui você vê o que você quer ver. Isso dá a você uma mobilidade muito grande. Agradecemos também a Deus, agradecemos por todas as mensagens de carinho que nós temos recebido durante a semana. E fazemos um pedido especial. No último programa, o Ramiro foi sorteado com os 50% de bolsa no primeiro curso de formação de profissionais ESG. Então, Ramiro, por gentileza, nós tentamos contato aí, mas não foi possível. Entre em contato com a produção nesse WhatsApp que está aqui, que vocês estão vendo. Por favor, Ramiro, mande um recado para que a gente possa providenciar o que foi acordado, o que foi prometido. Hoje no nosso programa nós temos um tema para lá de recorrente, de muito interesse, que é a questão dos resíduos. Tudo que a gente consome hoje tem resíduos. Então, isso gera um volume muito grande, uma quantidade muito grande. E aí, a primeira pergunta que você, telespectador, deve estar se pensando é: tá bom, Camargo, mas o que isso tem a ver com ESG? Você não falou que ESG são as métricas de avaliação do meio ambiente, segurança, meio ambiente social e governança? Como é que o ESG entra nessa história? Então, antes da gente começar, fazemos só um recall nesse aspecto. Lembrando a você que ESG foi criado a partir da necessidade de se identificar os riscos dos processos do negócio, nos fatores ambiental, social e de governança. Com o passar do tempo, acabou sendo também uma grande ferramenta, um grande guarda-chuva para que as empresas possam se desenvolver de forma sustentável. O ESG, as métricas ESG as ações, as recomendações, os guidelines do ESG, permite que o ESG Investment, ou seja, no investimento que é feito com base nessas informações, o acionista, o gestor da companhia, possa identificar para onde ele vai caminhar. Esse onde caminhar, leia-se. Quais são os parceiros que ele vai querer se alinhar, considerando as prerrogativas dele de meio ambiente, social e de governança. Quais são os fundos de investimento que interessam a ele, que comungam no mesmo propósito que ele tem? Em suma, o ESG é uma forma estratégia de avaliar o negócio e investir nesse negócio. Daí a necessidade de termos essas informações todas. Na última semana nós tivemos aqui a presença do Rafael Falcão, o diretor para a América Latina da Reis Consulting, que é uma das maiores empresas de outsourcing, de recrutamento e seleção de executivos, falando sobre o perfil do profissional ESG que o mercado busca. Então, recomendo a vocês darem uma olhada, para quem não pôde assistir, dá uma olhada aí no YouTube, na TV Ondas Play, que estão todos os programas lá gravados. Falando especificamente da questão dos resíduos, hoje a gente trouxe aqui uma convidada muito especial para falar disso, mas antes, o preâmbulo, eu comento com vocês que nos últimos 30 anos, só para que se tenha uma ideia, o volume de lixo produzido foi 3 vezes maior que o crescimento da população no mundo. Só o volume de lixo produzido. Então eu estou falando de 30 bilhões de toneladas de resíduos gerados nesse período. 90% do que nós compramos, 99%, perdão, do que nós compramos é descartado em até 6 meses. Isso é um dado da Organização das Nações Unidas. Eu vou repetir para você. 99% do que nós consumimos, em média, é descartado em aproximadamente 6 meses. Então, é algo que a gente precisa rever urgentemente. Não é só tratando o resíduo, temos que andar um pouco para trás para tratar a raiz do problema. Não é? 7,8 bilhões de pessoas atendem essa demanda de 99% do que a gente compra é descartado. E isso necessitaria, se a gente considerar as questões de recursos que o planeta dispõe versus o consumo que nós temos, nós precisaríamos de mais 70% de um outro planeta. Ou seja,
precisaria da Terra e mais 3/4 de uma Terra em um outro planeta para poder dar conta do que a gente produz de resíduo aqui no mundo hoje. Não é? O benchmarking que existe disso, nessa gestão de resíduos, é na Alemanha, onde aproximadamente 1% dos resíduos somente vão destinados a aterro. Os outros 99% são tratados antes de serem descartados. Então, na Alemanha, em 2005, se não me engano, criou-se políticas públicas, e aí são políticas de Estado, não políticas de governo, ou seja, independe do governante. O Estado permanece naquela política. Entre os anos 2002 e 2010, o total de resíduos diminuiu 3,5 milhões. Então, na Alemanha, não é permitido o lixo doméstico, o lixo industrial, ser destinado sem o prévio tratamento antes. Então, veja a mudança de mindset que a gente tem. No Brasil, existiam 3.257 lixões até 2022. Em 2022, 809 deles foram fechados, mais ou menos 25%. Então, é um caminho que o governo federal vem trabalhando para reduzir o volume de lixões que nós temos pelo país. Uma pessoa, um habitante, produz em média 1 quilo de resíduos, que dá mais ou menos 365 quilos ao final de um ano. E considerando nós, todos brasileiros, 82 milhões de toneladas por ano, em média, é o que a gente produz de resíduos. Ou seja, só São Paulo, a quantidade sobe para 547 quilos por pessoa por ano. É quase o dobro, porque São Paulo é a grande locomotiva do país, não é? Daria para encher 211 maracanãs com todos esses resíduos gerados. De tudo que é gerado, 31,9% tem potencial de reciclagem. 51,4% são orgânicos, ou seja, passíveis de compostagem e outras tratativas. E 16,7%, propriamente dito, são rejeitos. Não é? Quando a gente fala de plástico, a WWF, que é uma ONG, né, reconhecida no mundo inteiro, ela traz a informação que 10 milhões de toneladas por ano é o volume de plásticos que são jogados no oceano a todo ano. Isso dá mais ou menos 23 mil Boeings 747 de resíduos que eu jogo no mar todo ano. Mantendo esse ritmo em 2030, ou seja, daqui a 7 anos somente, 26 quilos de garrafa PET vão estar contida em 1 quilômetro quadrado de oceano. 26 quilos de garrafas PET estarão dentro de 1 quilômetro quadrado de oceano. O World Bank, o Banco Mundial, tem um ranking no qual o Brasil é o 4º produtor de lixo plástico no mundo, ficando atrás dos Estados Unidos, China e Índia. 11,3 milhões de toneladas. Desse total, mais de 10,3 milhões, ou seja, 91%, são coletadas, mas apenas 145 mil toneladas, ou seja, 1,28%, são efetivamente recicladas, tratadas. Então, estamos ainda longe de atingir um modus operandi, uma velocidade de cruzeiro razoável. E aí eu trago aqui algumas pequenas inovações, pequenas ideias, pequenas atitudes que começam a mudar um pouco essa tratativa. Compostagem doméstica. Em 2015, a Prefeitura de São Paulo distribuiu 2.000 composteiras. Nós vamos falar aqui o que são as composteiras, né? 2.000 composteiras. Ela ajuda bastante porque você mandando esse lixo orgânico para o lixão, ele se processa sem o oxigênio e gera o gás metano, que também pode ser utilizado em outras formas. E esse gás metano é um dos gases da família dos gases do efeito estufa. Ou seja, isso vai gerar problema para a atmosfera, além do próprio chorume, que é aquela água que percorre, né, o lençol freático, a estrutura, o solo, contaminando o lençol freático. Outra atitude interessante que a gente tem é a reciclagem, propriamente dita, dos produtos. E aí nós trabalhamos no que a gente fala de economia circular. Vamos comentar isso aqui também com mais em detalhes quando a gente falar da nossa convidada. O Brasil hoje, dos quase 5.500 municípios que o Brasil tem, só 18% deles operam com coleta seletiva, dados do IBGE. Então eu estou falando
15% da população, ou seja, somente 31 milhões de pessoas conseguem atender isso. Então, é muito baixo nesse aspecto. Então, sem mais delongas, vou trazer a vocês aqui agora a nossa convidada, Suzane Galeno, que é uma especialista nessa tratativa de resíduos. Ela tanto audita quanto dá consultorias no programa Lixo Zero, um programa sensacional na cidade de Recife, com números impressionantes, né? Suzane Galeno é bióloga, especialista em gestão ambiental, sustentabilidade, é mestre em gestão do desenvolvimento social, no desenvolvimento local sustentável. Ela também é membro do BNI, né, do BNI PE Essência, consultora do programa Lixo Zero, coach e master da programação neurolinguística, com mais de 9 anos de experiência nos projetos de gestão e educação ambiental. Suzane, seja muito bem-vinda, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornada ESG. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando. É uma alegria enorme, né, estar junto com vocês, falando de um tema tão importante, né? E eu peguei aqui o calendário e percebi que a data a gente marcou, né, sem saber, mas as coincidências, hoje é dia da árvore e também é dia internacional da paz. Então, um bom momento para a gente estar conversando sobre o programa Lixo Zero, sobre soluções sustentáveis para ajudar a mudar, né, a realidade, gerar impacto positivo. Perfeito. Nada acontece por acaso. E aí eu já faço uma primeira pergunta para você. O que é o programa Lixo Zero? O programa Lixo Zero é uma estruturação, né, para que a gente consiga colocar nos empreendimentos a meta, o conceito Lixo Zero em prática. E o que é o conceito Lixo Zero? Eu entendo o conceito Lixo Zero como uma meta de vida, um direcionamento para a gente estar vivendo, acompanhando os ciclos naturais, né? Porque no conceito Lixo Zero, o que é dito? Que a gente precisa direcionar pelo menos, né, 90% para ser um empreendimento, para ser um local Lixo Zero. A gente precisa direcionar pelo menos 90% do que a gente gera, tanto para reciclagem, né, tanto dos materiais secos, né, os recicláveis secos, quanto os úmidos, os orgânicos, para reutilização também, e para apenas 10% a gente vai mandar para aterro sanitário, e que é o direcionamento, né, apenas para ir para aterro sanitário que não serve mais para o ciclo produtivo. Então, no programa Lixo Zero, a gente tem a consultoria estruturando como o empreendimento vai precisar se ajustar para estar atendendo esse conceito Lixo Zero, e com isso vai estar gerando impacto, né, socioambiental positivo, economias financeiras, porque a prática que a gente dá, né, e muitos empreendimentos ainda adotam essa prática, é a linear, comprou, consumiu, descartou. E acaba não percebendo que dessa forma acaba pagando para enterrar dinheiro, porque os resíduos, eles são recursos, né? Eles são recursos financeiros. Então, a ideia é que se dê esse direcionamento dos materiais, do que é recurso, retorne para o ciclo produtivo, né? Tenha um impacto social, gere um impacto positivo, e com isso todo mundo vai sair ganhando. Perfeito. Você tem esses números aí em Recife? Do programa Lixo Zero, sim, os números que a gente já conseguiu aqui na cidade. Sim. A gente tem vários empreendimentos iniciando, né, a consultoria, outros em processo de consultoria, então restaurantes. A gente tem 2 eventos certificados como Lixo Zero aqui em Pernambuco, o Cavalheiro na Ladeira e o La Folie, e com esses eventos a gente conseguiu encaminhar para destinação ambientalmente correta, né, a reciclagem e reutilização, mais de 100 toneladas de materiais recicláveis compostáveis. Então, é super importante, né, e perceber que simplesmente com milhares de pessoas, foram eventos com mais de 10 mil pessoas, é possível ter essa meta alcançada. A gente consegue em outros empreendimentos, e mostrar que a parte de sustentabilidade, ela não significa
custo, né? Sustentabilidade é equilíbrio, já diz o tripé, né? Sustentabilidade ambiental, econômica e a parte social, tudo isso respeitado. Então, a ideia da gente repassar aí para os empreendimentos o investimento na sustentabilidade e o retorno que eles vão ter a partir dessa mudança, né, de perspectiva e mudança de prática. Então, é efeito dominó que acaba gerando, porque acaba possibilitando novas políticas públicas, né, aperfeiçoamento de regras e com isso serve de exemplo para outros empreendimentos, além de fortalecer a economia local. E desse tempo, você está há quanto tempo já o Projeto Lixo Zero aí com o teu trabalho? A gente está desde 2019, né? 2020 veio pandemia e tirou muitos projetos de... Sim. A minha pergunta é, desse tempo todo, 2019 para cá, tirando-se a pandemia, né, que a gente já sabe que foi algo realmente fora da curva, que atrapalhou a vida de muita gente, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou e que você acredita que seriam comuns a qualquer outra cidade de enfrentar nesse desafio de lixo zero? O desafio o programa Lixo Zero é uma mudança cultural, né? Então a gente vai ter práticas que vão ser modificadas. Por isso a gente vai precisar de pessoal, né, treinado, qualificado para poder estar operando da forma como a metodologia preconiza, tem a parte de treinamento, então, e também a economia local, né? Então vai favorecer aparecer negócios para poder atender essas necessidades. Então, por exemplo, pode ter cidades que não tenham compostagem, e aí esse programa vai favorecer, né, o desenvolvimento desses projetos. Então, a ideia dessa iniciativa do Programa Lixo Zero é ajudar a localmente ter mais soluções. A gente tem uma diversidade muito grande no Brasil, né? Então, tem locais que existe a reciclagem, né? Existem indústrias que recebem o vidro, a lata. Aqui em Recife a gente tem bastante indústrias, né, de vidro, lata, plástico, então a gente consegue, numa curta área, levar esses materiais para destinação. Tem outras realidades de municípios, né, de estados, que precisa assim, andar vários quilômetros para poder fazer essa destinação correta. Então, a ideia de levar esse conceito, essa prática, é de mobilizar, de movimentar o mercado local para o desenvolvimento dessas iniciativas, para o aproveitamento, né, para trazer aí a solução para o município, favorecendo o desenvolvimento local sustentável. Trazendo para a nossa realidade uma coisa bem prática e bem simples, para o pessoal que está nos assistindo em casa, quais seriam algumas ações simples, além da coleta seletiva, né? Segregar plástico, lata, vidro e resíduos orgânicos, o que a pessoa normal em casa, não é uma empresa, não é uma indústria, o que o pessoal que está nos assistindo poderia fazer que contempla o programa Lixo Zero, uma ação que seja simples de fazer e tenha um impacto muito grande? Vou pegar como exemplo na minha casa. Eu aqui tenho coleta de vários materiais e, curiosamente, eu fui fazer a mensuração, né, do quanto que eu estava gerando. E com isso eu percebi que em uma semana, 2 pessoas mais um cachorro, a gente está gerando pouco mais de 2 quilos de rejeito, ou seja, só é isso que vai da minha casa para o aterro sanitário. A gente está gerando 10 quilos, entre 8 e 10 quilos por semana para compostagem. E de reciclável está dando em média 2, 3 quilos, né, às vezes um pouco a mais do que isso. E eu tenho em casa a separação também de pilhas e baterias, medicamentos, né? Então, todos os materiais que a gente encontra destinação e resíduos perigosos que precisam de destinação, né, especial, destinação mais atenta por causa do potencial poluidor que esses resíduos têm. Então, a pessoa em casa, ela pode e deve, antes mesmo de fazer a separação do que já gerou, eu compreendo como o R da sustentabilidade, o mais importante, o que dá início a todo o ciclo é o repensar.
Porque se eu não me permito repensar a minha prática, o que é que eu consumo, de onde vem, para onde vai, eu não vou conseguir, né? Eu não vou recusar materiais que talvez na minha religião não recicle, eu não vou reduzir o consumo de material, eu não vou me possibilitar reutilizar. Então, eu entendo que o repensar precisa movimentar essa roda, né? Fazer os R's da sustentabilidade fluir. Então, antes mesmo é entender o que é que eu estou consumindo. Ler as embalagens, olhar. A gente teve um estudo que apontou que 40% das embalagens de produtos de higiene e limpeza estavam com rótulo, né, com informações de greenwashing. O que é o greenwashing? É trazer informações ou inconclusivas ou dar uma maquiada, né, e dizer que é sustentável, mas não é. Então, a gente, enquanto consumidor, tem a escolha na mão, né? Vamos escolher investir em qual empreendimento? Naquele que comunica o propósito, a sustentabilidade, e a gente vem percebendo que os consumidores estão ficando muito mais conscientes, né, de trazer esse poder de escolha e o conhecimento mesmo, né, que às vezes algumas empresas ainda conseguem botar uma prática não tão legal em seus rótulos. Então, o que eu entendo como principal ponto, quem está em casa, né, e esse R da sustentabilidade vai valer para todos os empreendimentos, repensar onde eu estou, para onde que eu vou, o que é que eu quero, e para isso eu vou reduzir, recusar, entender qual é o impacto que a minha forma de consumir traz, né, tanto em casa quanto no trabalho, porque a responsabilidade ela é compartilhada por todos que fazem parte do ciclo. Perfeito. Eu vou comentar agora, só interrompendo você um instante, uma questão muito interessante que você falou, que eu achei muito bacana, esse repensar que você colocou. Me fez lembrar um livro que eu gosto muito, que eu li muito com meus filhos quando eram pequenos, que é Alice no País das Maravilhas. E tem um determinado momento que ela está tentando caminhar numa estrada e o gato está em cima de uma árvore. E aí ela pergunta para ele: gato, para onde vai essa estrada? Aí ele responde para ela: para onde você quer ir, Alice? Ela diz para ele: tanto faz. Aí ele responde para ela: bom, se tanto faz, qualquer estrada serve para vocês, né? Ou seja, o que a Suzane está trazendo para a gente é que é muito comum e muito fácil, e eu me incluo nisso também, todos nós somos partícipes, né, partes da nossa sociedade. É muito fácil a gente colocar a culpa no outro, né? Nossa, eu li aqui há pouco que nos oceanos são 10 milhões de toneladas por ano de volumes plásticos derramados no oceano. Desses 10 milhões, uma parte é minha, uma parte é sua, outra parte é da Suzane também. Vemos diminuindo? Estamos diminuindo, mas depende de você. Então, isso que ela comentou é um pedacinho que você pode fazer, mas se cada um fizer um pedacinho nessa colcha de retalho, a gente tem um pedação, né? Passa a ser uma colcha grande. Então, vale a pena você pensar o que você pode fazer antes de você reclamar que não fazem, ou colocar a culpa nos políticos, ou o que quer que seja. O que nós estamos fazendo de prático hoje, na nossa vida, para evitar esses números horrorosos que eu comentei aqui agora. Então, fica aí o pensamento. Um comentário, William? Beleza. Então, Suzane, dando seguimento aí, é muito interessante isso que você colocou. Explica pra gente, você sendo bióloga, explica com muito mais propriedade do que eu, que não sou biólogo, o que é a compostagem? Qualquer um pode fazer isso em casa? Isso é complexo, é matéria da NASA, ou dá pra gente construir isso em casa? Dá para construir em casa, inclusive reutilizando materiais, né, para que com isso a gente coloque a nossa responsabilidade, né, em ação, a nossa autorresponsabilidade. Eu já fiz composteiras em casa, utilizando baldes de margarina, né, de gordura vegetal. Tem, inclusive, no Instagram da Ecosustentabilidade, a gente tem um vídeo mostrando como você em casa pode fazer essa composteira. Né? O ideal é entender qual é a sua realidade
entender o espaço que você tem, se é melhor, né, fazer a composteira em casa ou se fazer a contratação de um baldinho, de ver um outro local para ser incluído. A compostagem ela precisa acontecer na sombra, né? É um processo onde as bactérias elas vão fazer a reciclagem dos materiais. Nesse processo, diferente da biodigestão, que a gente vai também apresentar como funciona, nesse processo tem a presença de oxigênio. Então, o balde ele vai precisar, né, ter furos, ele vai precisar ficar numa área sombreada e vai precisar ter um equilíbrio entre a parte úmida, ou seja, as cascas que a gente tira, né, logo quando está descascando alguma fruta, verdura, resto de comida, com a parte seca, que é a parte de folhas, a parte de madeira, né, a madeira sem o tratamento químico, que essa daí pode ir para a compostagem. Então, a gente tendo esse equilíbrio, dá para acontecer em casa, não vai gerar mosca, não vai gerar nenhum vetor, e você vai estar ajudando também a fazer os nutrientes voltarem para o solo, além de estar colaborando, né, mitigando a emissão de gases de efeito estufa. Que bacana. Qual é o teu Instagram, por favor, para a gente colocar aqui no ar? @ecoi sustentabilidade. Ecoi, E-C-O-E, sustentabilidade, tudo junto? Isso. Então, pedir a produção aqui para colocar agora na chamada o teu Instagram, para você que está assistindo em casa, poder acessar, ver como é que faz uma compostagem. É simples, não tem mistério, todos nós podemos fazer. Alguns ajustes você vai percebendo durante o andamento, mas permite a você dar destinação a isso sem ter que jogar num aterro sanitário, sem ter que fazer. Dá um pouquinho de trabalho, mas o meio ambiente agradece. Lembrando que esse meio ambiente é nosso, é o nosso planeta. E isso vai voltar para a gente de alguma forma, né? Esperamos da melhor possível. Muito interessante essa questão da compostagem. E você falou, eu falei aqui também de passagem, e vale a pena a gente voltar a falar, da questão da economia circular. Muito tem se dito sobre isso, e isso é algo extremamente simples, que o próprio nome já diz, é uma economia que ela tem início, meio e fim, e depois ela se junta no final. É um círculo virtuoso que não tem fim. Então, Suzane, mostra pra gente, comente, por favor, como é que isso está sendo feito aí no projeto Lixo Zero em Recife. Aqui a gente busca parceiros, né, para reutilização de materiais que não são possíveis, não são passíveis de reciclagem, né? A ideia a gente já inicia o projeto fazendo a contratação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Alguns projetos a gente fez, inclusive, com uma cooperativa que a gente tem aqui na cidade, que ela é formada exclusivamente por mulheres. Então, colocando aí o objetivo do desenvolvimento sustentável, né, de igualdade, trazendo a parte do desenvolvimento do trabalho digno, né? A gente precisa enfatizar de que os catadores de materiais recicláveis, eles são agentes ambientais, né, importantíssimos, porque mais de 90% dos materiais que seguem para reciclagem no Brasil passam pelas mãos desses trabalhadores, desses profissionais. Então, a gente faz a contratação dessa cooperativa, ela recebe em doação os materiais recicláveis gerados no empreendimento. Então, eles vão fazer a triagem, a separação ali em loco, possibilitando que outras pessoas que nunca foram em cooperativas de catadores, inclusive eu indico, né, quem nunca foi, passe lá para conhecer, porque você não sai a mesma pessoa depois que conhece essa realidade e ajuda, né, a entender melhor todo o funcionamento. Porque talvez a gente vê embaixo, né, de qualquer produto que a gente vai consumir, tem lá o símbolozinho de reciclável. Mas ser reciclável não necessariamente significa que aquele material vai ser reciclado, né? Isso é um entendimento equivocado que o símbolo da reciclagem gera. Então, entender a realidade local, o que é que eles vão aproveitar, quais são, né, as dificuldades, quais são as demandas que eles têm, esse é um principal ponto. A parte de tecidos, né, a parte de decoração, que não vai ter mais aproveitamento, então a gente busca
associações e cooperativas também que fazem trabalhos artesanais e que vão vender, né, gerar renda para várias famílias de profissionais que vão estar fazendo. Então, a ideia é a gente sempre buscar no local, né, as soluções do que a gente vai implementar no programa. E, com isso, a gente vai fortalecer o desenvolvimento local sustentável, trazendo ali o foco, né, das soluções, do que precisa ser feito, e mostrar, eventos são grandes geradores de materiais, né, mostrar que talvez desperdícios possam ser evitados, né, fazendo um estudo do que vai precisar, para onde vai, e de trazer esse legado que o evento vai dar, né? Então, vai ter pessoas que vão estar ali com um pedacinho daquele evento, Bacana. Pois ele ter acontecido. Resumindo, então, a economia circular, aquela pessoa que compra o produto, dá a destinação final no resíduo, esse resíduo é reciclado e volta para consumo novamente, de alguma outra forma, é comprado e esse ciclo se fecha, correto? Isso. Perfeito. A economia circular acaba seguindo o fluxo, né, do ciclo que a gente vive, né? Não vai do berço ao túmulo, né? Vai do berço ao berço, ou seja, o que não funciona para uma pessoa, para uma atividade, vai ter funcionalidade para outra. E a ideia, né, é não só pensar na parte do descarte do material, mas é preciso vir antes repensar, né, fazer um design aí dos produtos, que eles consigam ser cada vez mais reaproveitados, reinseridos naquele ciclo produtivo. Perfeito. Me veio aqui de pronto uma história que você deve conhecer tão bem quanto eu. Falei aqui num programa anteriormente, que era a questão do aterro Mantovani, um caso clássico, né, que aconteceu no estado de São Paulo, onde várias empresas mandavam para esse aterro certificado pela CETESB, na década de 90, se não me engano, e ocorreram contaminações de lençol freático, a despeito dele ser certificado pela CETESB, né, é licenciado, contaminou o lençol freático, as comunidades no entorno afetadas, o Ministério Público acionado, o Mantovani, que era o dono, se declarou insolvente, não tinha dinheiro para pagar a indenização, fecharam o aterro, as multas continuaram, e aí o Ministério Público acatou um pedido e dividiu o prejuízo para todos aqueles que estavam usando o aterro, que era licenciado, diga-se de passagem. O que o Estado entendeu? Quem estava usando não foi diligente o suficiente para verificar, mesmo o Estado tendo concedido a licença, que aquele estabelecimento estava executando a licença conforme tinha sido dado. Então, tudo que a Suzane está falando é excepcional, muito bem, é correto, e ela também acrescenta, ouvindo agora a opinião dela, que empresas, né, PJs, que estão usando essa situação, têm a obrigação também de verificar o correto funcionamento das licenças dadas àqueles que estão sob contrato do grande tomador de serviço. Correto, Suzane? Correto. A responsabilidade ela é compartilhada, né, na gestão dos resíduos e na manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? O artigo 225 da Constituição Federal traz isso. Então, a gente faz parte do meio ambiente, né? Nós somos integrantes daqui. O meio ambiente existe para a gente ter uma relação harmônica, para nos fornecer, né, os recursos que a gente precisa para sobreviver. E o que é que a gente está fazendo? A gente está no cheque especial ambiental ano após ano. Né? Esse ano chegou no dia 2 de agosto, então a responsabilidade ela é compartilhada por todos os atores que fazem parte da cadeia, inclusive da questão dos resíduos, né? A responsabilidade é compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Perfeito. E então, as empresas que estavam ali, né, não fiscalizaram e foram responsabilizadas também por conta dessa questão. Todo mundo precisa, né, ter ali, checar, para que se aquela destinação que eu estou dando está correta, porque aparecer a sua logo, aparecer, né, a indicação, quando você faz incorretamente, a penalização não vai ser só de quem transportou de maneira incorreta, né?
e agora a gente tem aí o CINI fazendo todo o registro, o fechamento, né, dessas destinações dos resíduos de uma maneira mais informatizada, né, tá o sistema online. Então, quem tem o gerador, o transportador e o receptor vão ser responsabilizados a depender de onde seja descartado o material. Perfeito. A gente tem aqui comentários dos nossos ouvintes, vamos ver? Mas antes de qualquer coisa, você pediu para colocar o Instagram dela, que Sim. é o @ecoe-sustentabilidade. Isso, correto. Ok, tá na tela. Então, para vocês aí que estão acompanhando, está aí o Instagram da Ecoe Sustentabilidade. Aí dentro tem um post onde aparece como construir uma composteira de uma forma bem simples. Então, recomendo a vocês que marquem, sigam, verifiquem efetivamente aonde está esse trabalho. Qualquer dúvida, não entendi muito bem, tal, pergunte a Suzane, ela vai ter um prazer enorme em respondê-los. Com certeza, com certeza. Estamos à disposição para ajudar a ecoar a sustentabilidade e essas práticas tão importantes para a nossa qualidade de vida. Perfeito. Muito bem, então agora vamos aos comentários. Começamos aqui com Basílio Chaves aqui falando com a gente. Este assunto só vem à tona quando a natureza assusta o homem, né? Verdade, Basílio, verdade. Temos aqui também o Paulo César falando aqui o seguinte, aqui no sul do país não se fala em outro assunto, e até confundindo estes acontecimentos com o fim do mundo. É verdade. Lá atrás no programa, alguns programas atrás, a gente falou até da questão uma resolução da SUSEP 666, que fala sobre o que eu chamei de marco de sustentabilidade no mercado de seguros, onde os riscos climáticos também agora precisam ser identificados quanto isso. Aí você fala, pô, mas o que isso tem a ver com a Suzane que você está falando? Gente, o planeta é um organismo vivo. Então, se você aperta o dedão do pé, o grito sai lá na boca, lá em cima. Ou seja, as consequências de cada ato ou as omissões de cada situação, elas se reverberam e acontecem das formas mais diversas, nos locais mais inesperados. Lembrando, vivemos num organismo vivo, ele não é estático. Então, tal qual um ser humano, as reações são as mais sinistras, né, como dizem meus filhos, as mais sinistras possíveis, e acontece. Tá aí, tá todo mundo vendo, não tem como tapar o sol com a peneira. Exatamente. E falta de estudo não é, né? Falta de divulgação de resultados. Exatamente, Suzane. Por falta de estudos e informação, não é. E isso é recorrente. Você vê que os programas estão todos interligados, né? No penúltimo agora, último, nós falamos sobre o perfil do profissional ESG, e aí nós colocamos, como eu entendo, né, a questão de análise de risco é uma questão sine qua non nesse processo. Vocês estão vendo que tudo que a Suzane comentou aqui tem intrinsecamente um processo de avaliação dos riscos. Quando ela vai fazer um trabalho num restaurante, os riscos de você, a forma como você vai descartar, consequentemente os riscos de contaminação e transporte de um restaurante é diferente de uma siderúrgica, e assim sucessivamente. Ou seja, os riscos são proporcionais à atividade que você tem. Então, a questão de análise de risco está dissolvida aí nesse meio, dentro dessa história toda. Entendeu? Então, é fundamental que a gente compreenda isso de uma forma, uma visão helicóptero, uma visão do todo, trazendo especialistas como a Suzane para tratar especificamente de cada item daquele que a gente observou. E tudo isso dentro de uma teia, de uma networking muito complexa, que é a sustentabilidade, onde vai se falar da matriz de materialidade. Tudo isso que a gente está falando aqui tem repercussões nos investimentos, vai repercutir nas empresas contratadas, ou seja, tudo que ela está fazendo para uma empresa, as contratadas que trabalham para ela, certamente terão que atender os mesmos princípios, e aí a educação vai se perpetuando numa cadeia exponencial, né, de crescimento, ou seja, as pessoas passam a ter mais consciência, passam a cobrar mais, como ela falou no início, a sociedade cada vez demanda mais esse tipo de coisa. Hoje, quando alguém joga uma casca de banana no chão, principalmente dentro do metrô, as pessoas todas olham de uma forma diferente. Por quê?
é um ambiente já limpo, propício para aquilo. Então o ambiente contribui também para que tudo isso aconteça. Eu acho, Suzane, pelo que você comentou, o grande desafio de todos eles não é o investimento, não são os empresários comprarem a ideia, nada disso. O grande desafio é a mudança de postura, é a mudança do mindset de todos, não necessariamente quem produz o resíduo, mas de todos dentro dessa cadeia, não? Isso. E, inclusive, a gente falou aqui de propósito e sustentabilidade, né? Trazendo nesse aspecto que você está trazendo dessa responsabilidade e dessa mudança cultural, a ecossustentabilidade, ela surgiu por uma provocação, né? O nome ECOI é para a gente ecoar, porque, para mim, sustentabilidade convida à ação, né? É preciso a gente sair da teoria e ir para a prática. Então, eu escutei muito aqui, mas aqui em Recife não tem essa solução, aqui no Nordeste não tem, eu não tenho como fazer, sustentabilidade é cara. Exato. Aí a gente para assim, né? Vamos trazer. Por que está dizendo que é caro? Porque alguns produtos, eles têm um valor, mas caro a gente precisa ter parâmetro, caro com base em quê? Né? Então, é preciso mudar o ângulo que a gente está enxergando as coisas. Porque sem sustentabilidade, sem um ambiente ecologicamente equilibrado, não vai ter recursos naturais disponíveis para que as empresas e as pessoas desenvolvam as suas atividades. Então, é preciso considerar, sim, um ambiente equilibrado, né, para poder fazer essa ação. E o custo do cuidado é bem menor do que o custo do reparo, né? Essa é uma frase de Marina Silva, e a ideia, né, da gente entender que é investimento e não custo. Tem um caso interessante numa consultoria que a gente fez, um dos fornecedores que iria atuar nesse evento, ele precisou fazer alteração nas suas embalagens, porque não estava dentro dos critérios para o programa Lixo Zero. E aí depois a gente conversando, ele me relatou que ele mudou as embalagens para todas as lojas dele. E que a ideia, né, que a gente levou para ele, para aquele evento em específico, era muito mais barata do que o que ele estava adotando. Então, aqui está a ideia, né, a gente não pode, vou dizer assim, a gente não pode colocar uma grife, né, de ter itens desnecessários para dizer que é sustentável. O básico, né, ele atende, então a gente precisa fazer mais usando menos, né, ser mais eficiente. Então, outros, né, empresários chegaram para mim para dizer que foi muito melhor ter substituído, né, que foi boa a consultoria por entender o que ele precisava, entender melhor o que era sustentabilidade, o que era lixo zero, entender que o problema dos resíduos a gente não vai resolver no final do tubo, quando já tem a liquidar a destinação. A gente precisa repensar, né, de forma estratégica, pensar antes. Então, a ideia é a gente movimentar, né, mudar esse mindset e repensar para que as soluções, para que a gente alcance as soluções, porque do mesmo jeito, fazendo as mesmas ações, a gente não vai ter resultados diferentes, né? E nesse aspecto vem o programa Lixo Zero trazendo aí as inovações, as soluções para ajudar os empreendimentos a gerarem impactos, né, ambientais de maneira positiva, gerarem economia financeira, ou também o cumprimento, né, da legislação, que também precisa estar junto, além de uma ótima oportunidade de marketing positivo, né? Perfeito, perfeito. Relacionamento com o cliente. Perfeito. Vamos agora aqui para a nossa, só um instantinho, Suzane, vamos agora aqui para a nossa sessão das vagas. Então você, telespectador, prepare aí a câmera do seu celular para ler o QR Code que a gente vai colocar. Lendo esse QR Code com a sua câmera do seu celular, automaticamente você vai ser direcionado para o site da empresa. Vamos lá então, primeira vaga que temos aqui, vaga analista de sustentabilidade PL, do grupo BBM, do São José dos Pinhais, né? É um emprego efetivo, híbrido e positivo para quem é PCD também. Quem for PCD pode se candidatar à vaga.
Temos aqui a descrição da vaga, como é que está aqui, né, as responsabilidades para ela, e tem um QR Code, né, para caso vocês quiserem participar da vaga também. E Fique vamos à vontade. para o próximo, né, vou parar um tempinho aqui, vamos para o próximo aqui. A próxima vaga que nós temos aqui é técnica de especialização e produção, operação de pelotização de Vargem Grande. É do Vale, né? E Vale, né? Da Nova Lima, Minas Gerais, no Brasil, tempo integral e assistente. Você está participando de uma vaga como um assistente aqui. Tá aqui como é que tá falando sobre a vaga, como é que funciona. É uma vaga que é exclusiva para mulheres, para quem quiser participar, tá aqui. E tá aí o QR Code, né, para quem quiser. Eles querem aumentar a representatividade de todas as mulheres, pretas, brancas, com qualquer identidade de gênero, orientação sexual, ou que tenham algum tipo de deficiência. Então, a Vale fazendo essa abrangência de diversidade, acolhendo e abrindo espaço para todas as pessoas, né, independente de gênero, raça, cor, credo. Então, bacana essa forma de colocar. Então, você interessado, por favor, aponte a câmera do seu celular aí para esse QR Code e aplique para essa vaga. E é isso aí, Carlos. Vamos voltar aqui agora e é como você falou. Sempre quando tiver uma vaga aqui que é interessante, assim, que tem essas vagas que são para representatividade de PCD, a gente sempre está colocando aqui, a gente sempre dá esse foco aí também para isso. Isso aí. Então, voltando aqui agora, infelizmente tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando aí no terço final do nosso programa, infelizmente. Mas antes da gente terminar, eu vou pedir para que a Suzane faça seus comentários finais. Suzane, 2 minutos, por favor, para a mensagem que você quer deixar para aqueles que efetivamente querem mudar esse mindset, querem mudar essa forma da gente trabalhar, a forma da gente ver isso tudo. Em 2 minutos, Suzane, por favor. Obrigada. A mudança, ela não vai acontecer da noite para o dia, né? Eu costumo dizer que 1% todo dia a gente vai conseguir, né, tanto inspirar outras pessoas e talvez até você já tenha várias práticas e outras pessoas se inspirem, né, nas atividades que você faz. Então, a ideia é essa, da gente focar no 1% a cada dia, enxergar em casa, na empresa, o que é que eu posso melhorar, quem eu posso me conectar, né, empresa, pessoa, para estar trazendo orientações de maneira correta, né, trazendo conteúdo aí de fato, com a solução sustentável e não algo que é só da moda, que vai ter um greenwashing. Então, a ideia é a gente se tornar cada vez mais consciente, cada vez mais ativo, pertencente, e entender que a responsabilidade por cuidar do planeta Terra é nossa, e não deixar de fazer aquele 1%, né? Achar, eu não estou fazendo nada demais. Está assim, a cada pequena mudança, né? A gente perceber a mudança que está fazendo, perceber o bem-estar que está trazendo, perceber o impacto, né? A economia financeira e tudo isso alinhado ao propósito, né? Da empresa, da pessoa. E isso vai, né, gerando uma sensação de bem-estar, porque eu defendo que corpo, mente e ambiente formam um só sistema e se influenciam. Então, se a gente está num ambiente limpo, né, e não é o que a gente vai limpar mais, é o que a gente menos sujar, isso vai ajudar na nossa saúde emocional, na nossa saúde física, na nossa saúde mental. Então, que as empresas entendam que cada vez mais investir em sustentabilidade é entregar valor para os seus colaboradores, né, para os stakeholders, todo mundo que está envolvido, para quem vai consumir. E é isso, os consumidores, eles estão cobrando um posicionamento das marcas, o cumprimento das legislações. Então, o ideal é você demonstrar que você está sendo uma empresa melhor para o mundo, né? Uma empresa que está ajudando aí a ecossustentabilidade. Agradeço, Carlos, esse momento, essa conversa,
me coloco à disposição nas redes sociais, né? No Instagram tem lá um link que vai para os meus contatos de e-mail, WhatsApp, que é isso, a gente se despede, né? Muito grato de estar participando e se colocando à disposição para colaborar e ajudar pessoas e empreendimentos, porque essa é a nossa missão, conectar pessoas, negócios a soluções sustentáveis, para que elas gerem lucro, impacto positivo, tanto para pessoas quanto para o ambiente. Muito obrigado, Suzane, pela sua participação. Muito legal, estamos aqui à sua disposição. Deixo o programa com as portas abertas para você. Temos um comentário aqui. Mais 3 comentários, na verdade, que eu vou ler aqui rapidão. Vamos lá. Um da Fabiana, um da Nazaré e um do Gonçalves. Eu vou ler cada um aqui e aí vocês comentam aí com relação aos comentários, são comentários interessantes. Fabiana, graças aos catadores de lixo recicláveis, ainda conseguimos equilibrar a reciclagem, pois o homem ainda não entendeu a importância desta ação viva que os catadores mandam um abraço para São Gonçalo, Rio de Janeiro. Né, temos o comentário da Nazaré. Um abraço de volta para vocês então de São Gonçalo, todos aí. Um abraço. Convivi... Opa, vamos lá. A Nazaré. Convivi com vários catadores e que tinham muita mais consciência do que muitos biólogos e ativistas. E como explicar isso? Sou de Gramacho, né, Duque de Caxias aqui. É questão de realidade, de vivência, né? Vive uma realidade completamente diferente da nossa, né? E sentem na pele essa situação. E, infelizmente, tomara que mais gente consciente dessa forma. Exatamente. Conviver, né, conhecer a realidade dos catadores, mostra aí as vulnerabilidades, mostra o que a gente pode fazer para ajudá-los, né? Lavar os recicláveis já ajuda, eles recebem inúmeros materiais que não são responsabilidade deles de destinar. Né? E só o destaque que aqui no Brasil a gente é o maior produtor de plástico, um dos que menos recicla, e o percentual de reciclagem no país ele não alcança nem 5%. Então, a gente tem muito trabalho para fazer. Reciclagem, ela precisa acontecer, mas ela não é a solução, né? Nos R's da sustentabilidade, ela está em 3º, 4º lugar. Bacana. Muito bem, último comentário, então. Último comentário que vamos temos lá, que aqui o hoje. tempo está estourando. Tá quase estourando lá. Vamos lá. Temos aqui o do Gonçalves falando aqui. Marina Silva, esse aqui é comentário polêmico. Marina Silva é igual Monteiro Lobato, só conta história. Agora o discurso vazio é sobre o COP30. Aff. Registrado seu comentário, Gonçalves, muito obrigado. Pessoal, vamos chegando aqui ao final. Queria mostrar para vocês agora aqui a nossa próxima convidada que nós iremos entrevistar na quinta-feira que vem. Vamos ter aí a nossa querida Andréa Lopes. Ela é especialista em sustentabilidade da Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e assessora do Conselho Empresarial de Meio Ambiente. Nós vamos falar especificamente sobre como as pequenas e médias empresas podem atuar dentro dessa agenda ESG. É uma entrevista sensacional, mantendo o mesmo padrão de todos que nós tivemos aqui até agora. Agradeço muito a todos vocês que puderam vir. Suzane, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Lembrando que o Jornada ESG é o programa feito na TV Ondas Play, aquela que permite você ver o que você quer ver, e o programa é aberto para justamente nós discutirmos questões como essa, nevrálgicas, para a nossa sociedade. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a você, Suzane. Fique com Deus. Agradeço a nossa produção. Vamos em paz. Até o próximo programa. Grande abraço a todos.